esse jingle! Solta o jingle! Vamos de pé, levanta a mão, levanta o bate, vai, joga lá, joga cá, joga! 450, Daqui pra frente é com você, João! O meu, o seu, o nosso candidato! A coisa tá devagar, tá quase parando. O Giovanni é diferente, essa tá acelerando. Acelera, São Paulo! Só bate quem tá feliz! Só bate quem é jogada! Acelera! Acelera, São Paulo! A coisa tá devagar, tá quase parando. O Giovanni é diferente, é São Paulo acelerando. Não para! Não para! Não para! Agora! O Giovanni é diferente, é São Paulo acelerando. Somebody! Eu não paro, você não para, ninguém para aqui mais não. Para! Dali, Giovanni! O meu, o seu, o nosso candidato! Acelera, São Paulo! 450! Podem sentar. Ufa! Isso é que é a paixão que está nos nossos corações. Pessoal, mais do que tudo, bom dia! Queria começar, antes de tudo, fazendo um agradecimento de coração, um agradecimento de alma. Começando pela minha família, que está aqui, pela Bia, a minha esposa, pelo João Dória Neto, meu filho que está aqui, pelo Felipe, meu filho que eu amo tanto, que está aqui também, a Carolina, que está aqui, a Carolina, que não pode estar, aos meus queridos irmãos Raul, Marcelo e Rafael, a você, Andréia, a você, Valentina, a você, Lorenzo, aqueles que fazem parte do núcleo da minha família e a você também, a minha futura nora, esposa, que será a esposa do meu querido filho, a Isabela, que está aqui todo endecorado. Já lancei o casamento dele. Estou muito feliz e muito emocionado de vocês estarem aqui, ao meu lado, num momento tão importante para a minha vida. Queria agradecer ao Márcio França, que aqui esteve representando o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, e representando também ao lado do seu filho, Caio, o PSD, partido que nos apoia nesta trajetória, nesta campanha, e vai nos apoiar também no governo, na prefeitura da cidade de São Paulo.
Seguindo já as boas recomendações do nosso mestre Geraldo Alckmin, que sempre diz, seja breve, sobretudo nas saudações, não posso usar aquela saudação simpática, divertida, que ele sempre brinca, dizendo conterrâneos e subterrâneos, mas em duas palavrinhas, como ele gosta de lembrar. Mas faço um agradecimento a todos os secretários que aqui estiveram, que falaram com tanto entusiasmo, com alma, com coração, e que foram aplaudidos com muita justiça por vocês que aqui estão nesta tarde. Agradecer também a todos os parlamentares, e vou tomar a liberdade de fazer esse agradecimento em nome da Célia Leão, por ser mulher, por ser parlamentar, por trabalhar com a sua alma e com o seu coração, Célia. Como todos os parlamentares que aqui estão. Você é a alma tucana, como todos que estão aqui, os parlamentares que aqui vieram, falaram, são alma tucana. E até os que não são tucanos, podem ser pombos, mas são pombos com a força tucana. Agradecer também as manifestações do PPS, do DEM e do Solidariedade. 4 partidos da base aliada com as suas lideranças presentes aqui, reafirmando o seu apoio à nossa candidatura. Mas principalmente, agradecer aos filiados e à militância do meu partido, do PSDB, militantes e filiados, guerreiros do PSDB, do Partido da Social Democracia Brasileira. Vocês representam a alma, o coração e a existência deste partido. Quero, Andrezinho, que está aqui ao lado, neto, que tem a honra de levar o nome do seu avô, André Franco Montoro. As manifestações, Júlio Semeghini, que eu recebi ao longo dessa semana, dos familiares, dos filhos, netos, sobrinhos do Montoro, me emocionaram. Me emocionaram. Até mesmo aqueles que não nos apoiam, mas que no sentimento e no coração são solidários a nós. Isso, aliás, é a democracia que André Franco Montoro nos ensinou lá atrás. Respeitar as pessoas, respeitar os sentimentos e respeitar as suas opções. Foi Montoro que convidou meu pai para vir para a política, que levou meu pai para a Câmara Federal e que me trouxe para a política em 78 para ajudá-lo no que seria a campanha para o governo de São Paulo, e o governo autoritário ainda da ditadura impediu, criando os biônicos, e nós fizemos uma extraordinária campanha que levou Montoro a ser o senador naquela época mais votado, com 5,5 milhões de votos em todo o Brasil. Senador por São Paulo, mais votado em 78. Depois, seu avô também me convidou e eu fui ser um dos coordenadores da campanha dele em 82. Já uma campanha mais estruturada. Aquela de 78, além da família, eram 6 pessoas fazendo Silvio Torres numa pequena casa que existe até hoje é um cabeleireiro, na rua Bela Sintra, 1533. Já em 82, uma campanha mais estruturada, Zé Carlos, e que foi o grande impulso e que levou o governador, levou André Franco Montoro ao governo do estado de São Paulo. E ali eu tive a oportunidade de conhecer, naquele momento, numa circunstância de um evento que eu organizei. E eu não quero aqui ficar dizendo sistematicamente o que eu fiz, porque eu quero, sobretudo, dizer, sério, o que eu vou fazer. O que é mais importante para vocês que são militantes e filiados, e a população da cidade de São Paulo, é o que nós vamos fazer. Mas apenas para registrar que aquela campanha foi um ensinamento que está nos ajudando, Andrezinho, a fazer esta campanha, Célia, uma campanha participativa, uma campanha coletiva, Cida. A campanha de todos, Evandro Lossaco. Não é a campanha de poucos, e não é a campanha de um, é a campanha de todos.
Foi lá o seu avô que me ensinou, na rua Madre Teodora, quando eu reunia os grupos de trabalho. Ele não perguntava se era filiado, se não era filiado, se tinha ou se não tinha. Quer ajudar? Vem. Ele fez assim. E ele construiu naquela época o PMDB assim, somando, agregando, juntando gente. Não ficava perguntando qual era o histórico, o que tem ou o que não tem. Se tivesse bom coração e vontade de ajudar, Marcos Arbachmann estava dentro da campanha. E fez um modelo de campanha e de governo que depois resultou no extraordinário governo. Quero deixar claro aqui a minha posição com toda a clareza e admiração a este que foi, e na minha opinião, o maior estadista da história política do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Fernando Henrique Cardoso, maior estadista da história política brasileira. E começou com o Montoro, de mãos dadas com o Montoro. Olha o legado do seu avô. Legado também que fez com que André Franco Montoro pudesse oferecer a oportunidade daquele que já tinha lutado pela democracia e sofrido com ela, e que se tornou um mestre na minha vida, a quem eu tive o privilégio de servir como secretário, Mário Covas. Mário Covas. Mais do que um nome, Mário Covas é a bandeira do PSDB. Porque com o Mário Covas, como secretário do Mário Covas, eu aprendi o que é tratar com o povo, o que é fazer política com P maiúsculo, a decência, a honestidade de um homem que ia ao encontro do povo. Mário Covas, Júlio Semeghini, você foi secretário e amigo dele, não esperava o povo ir ao encontro dele. Mário Covas, Cauê, ia ao encontro das pessoas. Seu pai conviveu muito com ele, e de quem, aliás, gostava bastante. Pois é essa índole, essa força de Mário Covas que nos estimula nessa campanha. Exatamente para não fazer o equívoco, Silvio Torres, que é o que hoje realiza, lamentavelmente, o prefeito do PT, que ao invés de ir ao encontro do povo, se encastela no viaduto do Chá, distante da população, distante da realidade da cidade de São Paulo, e por desconhecer a cidade, faz bobagem todo dia. Se tivesse estudado a história de Mário Covas, com a grandeza que o PT não tem, porque todos no PT se acham mais sabidos do que todos, os melhores do mundo, se tivesse tido o cuidado de estudar a história de Mário Covas, teria aprendido que administrar uma prefeitura da cidade é administrar ao lado do seu povo, ao lado da sua gente. E este Mário Covas, este mesmo homem que me ajudou a conhecer a vida política naquilo que de melhor ela pode oferecer, foi quem me apresentou, como ele me apresentou. Vem aqui porque eu quero te apresentar o Geraldinho. Era como Mário Covas chamava Geraldo. Geraldinho. E a quem ele tratava de forma carinhosa como um filho. A Lila, a quem eu tive o privilégio de visitar recentemente, só um minuto. A quem eu tive o privilégio de visitar recentemente, tratava também Geraldo Alckmin como um filho. Este homem acabou traduzindo na sua decência, na sua honestidade, na sua modéstia, na sua capacidade, um governador com a grandeza, com a capacidade democrática de fazer o que ele faz no seu dia a dia e que honra as tradições do PSDB. Honra porque faz bem feito, honra porque gosta do povo, honra porque sabe o que é ser governo, servindo e não se servindo. É este o exemplo, Barros Munhoz, que eu desejo seguir na eternidade da minha vida. Dois homens que balizam a minha vida, Montoro, três homens, André Franco Montoro, Mário Covas e Geraldo Alckmin.
Mas quero aqui também registrar de forma clara, de forma cabal, de forma objetiva e, sobretudo, de forma sincera, que o PSDB é um partido de valores. Vocês viram aqui vários valores importantes de todas as gerações, desde um jovem João Carlos Meirelles até um jovem Cauê Macris, demonstrando a grandeza de um partido. Um partido que tem nas suas fileiras um ex-governador, ex-ministro, senador da República, como José Serra, a quem eu rendo a homenagem pela grandeza daquilo que fez como prefeito, como governador, como ministro, e faz como um brilhante senador da República no Senado Federal. Como faz também, representando São Paulo, o nosso outro senador do PSDB, senador de São Paulo, Aloysio Nunes Ferreira, um homem de bem, correto, sério, digno. Registro também do meu respeito, meu mais profundo respeito, aliás, respeito muito a sua esposa e respeito muito a sua história, o ex-governador Alberto Goldman. Um homem decente, ajudou também e ajuda a escrever a história do PSDB. E volto a lembrar aqui esta figura majestosa, esta figura que nos emociona na sua dimensão, na sua história, Cida, que é Fernando Henrique Cardoso, que merece os aplausos, merece a solidariedade, merece o apoio, não só dos tucanos, mas dos brasileiros de bem. E quero registrar também, inspirado na grandeza de alma, de coração e de atitude de Geraldo Alckmin, cuja modéstia, cujo sentimento cristão, cuja capacidade de compreender até aqueles que lhe fazem mal, já lhe fizeram mal, de perdoar, de entender a dimensão da vida. Há um homem que teve recentemente o maior sofrimento que um pai, que uma família pode ter, Paulo Vitor, que é a perda de um filho. Este homem me ensinou o que é sentimento. E é exatamente neste sentimento de grandeza de alma, na vida humana, na vida privada, na vida social e na vida partidária, que Geraldo Alckmin nos ensina. Por isso, em nome deste homem, em meu próprio nome, eu saúdo os dois outros candidatos muito bons que o PSDB tem nas prévias, Ricardo Crico e André Matarazzo. Aos dois, o meu respeito, o meu profundo respeito e sincero respeito. Nós participamos de um debate do valor econômico, aliás, um debate muito bem organizado e preparado por este extraordinário jornal econômico que é o Valor, composto por duas organizações jornalísticas brilhantes, a Organização Globo e a Organização Folha de São Paulo, e apresentamos ali, como foi lembrado aqui pelo Silvio, a grandeza e a clareza de posições de um partido que tem 3 excepcionais candidatos disputando democraticamente, Célia, as prévias do PSDB, Caio. Isso é um valor que o seu pai colocou aqui agora há pouco, e é um valor do PSDB, e é um valor também dos partidos aliados que aqui estão, porque se são aliados, é porque concordam que as prévias são democraticamente a melhor forma no PSDB de escolher aquele que será o prefeito da cidade de São Paulo. Isso é democracia. Isto é democracia com grandeza. Mas quero dizer também aos militantes, aos filiados, aos simpatizantes, aqueles que estão aqui em nome da bandeira do Partido da Social Democracia Brasileira, que nós estamos fazendo uma campanha para vencer. Nós somos guerreiros vencedores, mas ao vencer as eleições, como vamos vencer, não vamos tratar os nossos adversários como perdedores, não! Vamos tratá-los como vencedores, porque a vitória desta prévia
é a vitória do PSDB. Mais do que tudo, será a vitória do PSDB. E nós teremos a grandeza de convidar, de conviver, de dedicar também a nossa vitória a dois brilhantes competidores, que é o respeito ao André Matarazzo e o Ricardo Brito e todo o ato de apoio que eles possuem, incluindo o meu querido amigo Bruno Covas, incluindo também o ex-ministro e secretário José Aníbal e todos aqueles que os apoiam, que merecem o respeito e a nossa consideração. Essa é a política de Mário Covas. Essa é a política de Geraldo Alckmin. Fazer isso com grandeza. Fazer isso, meu filho Felipe, meu filho Johnny, meus irmãos queridos que aqui estão, Bia, minha esposa, com alma e com coração. Quem tem alma e quem tem coração sabe compreender, sabe perdoar, sabe conviver e sabe lutar. E sabe lutar. Eu sou um guerreiro. Toda a minha vida e a minha existência foi marcada pela luta. O que os meus irmãos que estão aqui e eu pudemos herdar do meu pai não foi dinheiro, não foi propriedade, não foram valores materiais, foi dignidade, caráter de um homem que nunca se dobrou por dinheiro, por vantagens, foi pro exílio, perdeu tudo porque tinha caráter. E é isso que Deus nos deu, e é isso que eu tenho de sobra para fazer uma campanha com caráter, com força e com determinação. E da minha mãe, que já se foi, a lembrança de uma guerreira, de uma mulher que sem nada, nem sequer com apoio da família, teve que nos criar e nos sustentar, quase que abandonada pela ausência física do meu pai, que não podia estar aqui porque estava no exílio, mas com enorme dignidade e força pôde nos criar, mesmo diante, Júlio Semeghini, de toda a dificuldade. E você conhece essa história. E eu tenho dito aos militantes do PSDB, às comunidades do PSDB, nos bairros mais distantes e mais carentes, Nelson, no aprendizado extraordinário das prévias, diga-se de passagem, que... Ele está aqui? Ah, bom. Eu queria, nessa lembrança da minha mãe, que eu tenho feito muito nos encontros, neste aprendizado, repito, que nos bairros, represento aquilo que, aliás, o governador Geraldo Alckmin, Cauê, recentemente me disse: João, depois de ter percorrido mais de 60 bairros, hoje já são mais de 70 na capital de São Paulo, você não é mais o João Dória, como governador. Ele disse: você agora é o João dos bairros. E com muito orgulho eu carrego isso no meu coração. Eu sou e vou ser na administração pública, Marco Antônio Castelo Branco, Zé Henrique Lobo, o João dos bairros, presente com vocês, governando com vocês, governando com a militância, governando com os filiados, governando com os brasileiros de bem, que querem o bem dessa cidade. É com esta corrente positiva, com inovação, com ousadia, com coragem, que nós vamos fazer uma administração diferente. Diferente para marcar, como vários aqui tiveram a coragem de colocar Barros Munhoz. Diferente do PT. Nós queremos estar muito distantes do PT. Primeiro, porque o PSDB é um partido, Marcelo, que tem, Marcos Jabá, com dignidade, tem honestidade, tem decência, coisa que o PT, se tinha, perdeu, e há muito tempo. E nós temos e mantemos e vamos preservar. Temos algo no PSDB que o PT nunca teve eficiência e capacidade de administrar. Eficiência e capacidade de administrar a coisa pública com seriedade, com inovação.
Vejam a história, comparem os 8 anos de Fernando Henrique Cardoso com essa tragédia dos 13 anos, número maldito, diga-se de passagem, do governo do PT. O governo que se diz dos trabalhadores impôs apenas nesses 2 anos e meio 3 milhões de desempregados. O partido que se diz dos trabalhadores promoveu 3 milhões de desempregos em menos de 3 anos. Com o PSDB foi diferente, é diferente aqui no estado de São Paulo e será diferente quando nós assumirmos por eleição a prefeitura da cidade de São Paulo. Vamos ser diferentes sim, para fazer uma gestão inovadora, transformadora, corajosa, decente, limpa. É isso que nós vamos fazer. Eu quero dizer, Luiz, a você que é militante histórico do PSDB, que o PT, que agora me ameaça, através do seu ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele, de uma maneira muito infeliz, como aliás é a sua característica, de arrogância absoluta, concedeu uma entrevista para blogueiros pagos, especialidade aliás do PT, pagar jornalistas para falar bem a respeito, disse no rufão que nenhuma alma viva neste país, nem na igreja católica, nem na igreja evangélica, nem na igreja, ou qualquer igreja, nem no judiciário, Andréia, ele teve a capacidade de dizer que nenhuma alma no país era mais honesta do que ele. Pois naquela mesma tarde, onde eu dava uma palestra na Casa do Saber, indagado por jornalistas de veículos de comunicação aqui de São Paulo, como eu enxergava, qual era a minha opinião a respeito, Júlio Semeghini e Caio, dessa afirmativa, eu disse, sem medo e sem titubear, eu conheço milhões de brasileiros que são mais honestos do que Luiz Inácio Lula da Silva. Milhões! Todos que estão aqui fazem parte deste grupo de brasileiros que são mais honestos do que Luiz Inácio Lula da Silva. Diferencia. É essa a diferença, programa. É uma delas que nos diferencia do PT. E o Luiz Inácio diz que vem para o enfrentamento porque ele quer, mais uma vez, embalar o seu pupilo. O mesmo pupilo, Fernando Haddad, que ele na campanha GCO disse, gravou e afirmou que seria o maior e melhor prefeito da história da cidade de São Paulo. Pois muito bem, o mesmo Fernando Haddad hoje só é melhor do que Celso Pitta na história política da cidade de São Paulo. Então, venha Lula para a campanha, venha defender, se você tiver coragem, uma administração péssima, distante da cidade, que machuca a vida das pessoas, desconsidera a existência humana da cidade. Venha disputar a eleição aqui, porque aqui Lula vai perder, Silvio, vai perder e vai aprender o que é com Geraldo Alckmin a fazer uma administração decente. E sabem por quê, Florido? Porque Geraldo Alckmin pode andar na rua, pode almoçar, pode jantar, pode tomar café na padaria, pode frequentar qualquer bairro, que ele será